Botafogo é favorito contra o Vasco. Os últimos 3 anos mostram um Botafogo sendo muito mais competitivo do que o Vasco, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, fazendo uma boa Copa do Mundo de clubes, vem numa ascensão, um investimento, uma organização como clube muito superior ao Vasco. Acho que isso é inegável e a gente só pegar os resultados, usei os últimos 3 anos, porque é o momento que o Vasco está na Série A, 23, 24, 25. O Botafogo já estava na Série A, subiu um ano antes do Vasco, né? Em relação, os dois estavam juntos em 21. O Botafogo subiu, o Vasco ficou, e desde então a gente vê um Botafogo muito mais sólido e competitivo do que o Vasco. Tem mais elenco, é mais time, joga mais bola, não à toa disputam em locais diferentes do Campeonato Brasileiro. Porém, dito tudo isso, mesmo no melhor momento da história do Botafogo, que é esse momento do Botafogo, o Vasco ainda tem conseguido vencer o Botafogo. Nos últimos 8 jogos, o Vasco venceu 4, perdeu 3 e empatou 1. E o Vasco venceu a sua grande maioria dos jogos em São Januário. Então, ainda que, de maneira geral, o Botafogo tenha tido desempenho melhor do que o Vasco, no duelo direto, nos confrontos diretos, o Vasco tem levado a melhor. Venceu no Carioca de 2023, venceu no Brasileiro de 2023, venceu no Carioca 2024, se eu não estou enganado, aquele 4-2 com o Paê jogando muita bola, Galdames fazendo gol, e venceu no Carioca desse ano. Então, é um confronto aberto. Botafogo favorito, mas 55-45, se a gente for botar numa proporção. Um aproveitamento seria mais ou menos nisso aí. Eu acho que tem jogo, ainda mais se vai jogar dentro de São Januário. E é fundamental para o Vasco jogar dentro de São Januário. O Vasco precisa valer seu mano de campo. Ah, mas se jogar no Maracanã pode aumentar a renda. Vai aumentar a renda se avançar de fase da Copa do Brasil. E muito. E aí você tem ali um ganho de alguns milhões de reais a mais por avançar na Copa do Brasil, ganha mais 2 jogos decisivos, que você vai ganhar mais renda, mais uma vez, por ter os jogos, além da premiação, que é muito maior do que você ganhar 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões a mais que seja, levando o jogo para o Maracanã ou para qualquer outro lugar. O Vasco tem que jogar em São Januário. É garantia de que vai avançar jogando em São Januário? É claro que não. Mas, estatisticamente, é só a gente olhar o retrospecto, o Vasco leva muito mais vantagem jogando em São Januário do que no Maracanã. O Vasco tem que levar para lá, porque vai precisar. Se tem uma forma do Vasco equilibrar esse duelo com o Botafogo, que é mais time, e nesse momento é muito mais organizado que o Vasco, é levando o jogo para o seu estádio e fazendo uma boa partida lá. Então o Vasco não pode nem pensar de maneira alguma em mudar esse mando de campo. Tem que fazer valer o mando de campo para conseguir equilibrar um pouquinho mais e deixar essa definição da Copa do Brasil em aberto. Bruno Brum, notícia boa, não precisaremos viajar. Notícia ruim, é o pior adversário para o estilo do Diniz. O Botafogo joga muito confortável sem a posse. Pois é. O Botafogo foi campeão brasileiro tendo a menor média de posse de bola do campeonato. É um time que sabe jogar, por isso que eu até falei aqui, né? O Vasco tem que compreender que não dá para você entrar de peito aberto contra o Botafogo. Você tem que dificultar ao máximo. Se você tentar ser um time de... Como é o Vasco, né? O Vasco do Diniz, como é que ele joga? Ele gosta de ter a posse, ele gosta de subir em bloco, gosta de levar muitos jogadores para um setor, para depois buscar uma inversão para esse jogador livre, mas é um time também que erra muito, e quando você perde a bola com muito jogador num setor, aquele mesmo setor que você deixou livre para receber, é o mesmo setor que o adversário está esperando para receber também. Então você bota muito jogador num lugar, na zona de pressão, que a gente poderia chamar, e você tem um campo muito grande depois para você abrir. Quando você perde essa bola, você depois ataque em velocidade. Só você ver o gol do Atlético Mineiro contra o Vasco, por exemplo, com 37 segundos. É exatamente isso. O Vasco com muitos jogadores pelo lado direito, perde a bola vem um pouquinho mais para o lado esquerdo da defesa do Vasco. Gabriel Menino conduz e finaliza. Se olhar o chute do Rony, que o Léo Jardim faz uma defesa no primeiro tempo, muito parecido também. Muitos jogadores no setor, perde a bola entra ali nas costas ali do lateral esquerdo, e aí o Rony pega e finaliza. Se você olhar aquela bola que o Biel pega, foi um lance muito parecido com o gol do Mirassol. Jogada em velocidade pelo lado do campo, cruzamento, jogador que vem da outra ponta com liberdade chegando para finalizar. O Mirassol fez com o Alisson, o 3-2 em cima do Vasco, o Atlético quase fez o 2-1. Então o Vasco tem muita dificuldade em correr para trás, em pressionar a pós-perda, em ter essa pressão pós-perda, essa transição defensiva eficiente. E o Botafogo é um time que tem muita velocidade, que sabe jogar, gosta de jogar dessa maneira. Você tem o Marlon Freitas, que tem uma ótima bola longa, Barbosa tem uma ótima bola longa, o Marçal, se jogar, tem jogado, o Botafogo tem tido problema defensivo
o Caio Pantalhão está machucado, alguns jogadores estão fora, então o Marçal jogou de zagueiro no último jogo, mas é um cara que bate muito bem na bola, tem a boa bola longa. O Montoro tem uma ótima visão de jogo para acionar esses jogadores de velocidade na frente. Mas o Vô acabou de meter um 5-0 no Fortaleza. Tá certo que o Fortaleza jogou com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro, mas não é todo dia que alguém vai no Castelão e mete 5 no Fortaleza, né? Então é um time enjoado, o time do Botafogo. E é isso, basta nem compreender que se ele tentar jogar da maneira que o Diniz sempre acha que dá para jogar, vai sofrer. Jorge Marcos, novo membro aqui do canal. Obrigado, Jorge. Falei aqui, hein, galera. Essa semana teremos novidade com patrocinador novo, com prêmio para os membros. Então, quem não virou membro do canal, cara, já aproveita aí para conseguir.